Olá, bom dia, meus amados irmãos e amigos. Esse dia maravilhoso, aqui Alex César, amigo de vocês, fazendo mais uma transmissão ao vivo aqui no programa Palavra do Avivamento. Esse programa que é um programa maravilhoso, um programa dedicado à proclamação da Palavra de Deus e à leitura expositiva da Palavra de Deus através da Bíblia, do APEIP da Bíblia Filamente. Bíblia maravilhosa, na versão NVT, muito fácil de ler, forma dinâmica de leitura, tem três tipos de cor de capa, você pode comprar, custa baratinho, tem aplicativo que você pode baixar o aplicativo pela Play Store e começar a estudar a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Filamente, uma ótima Bíblia. Então, fica aí para vocês essa dica maravilhosa. É a Bíblia pelo qual eu estou fazendo o estudo e o discernimento desses capítulos que nós estamos fazendo da leitura da Palavra de Deus. Sempre lembrando que esse programa é um programa voltado para trazer ao despertamento das igrejas, ao retorno da leitura expositiva da Palavra de Deus dentro das igrejas e na casas dos irmãos. Então, para mim é urgente que as igrejas comecem programas de leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse para o desenvolvimento das famílias, para que as famílias possam ter um relacionamento pessoal com Cristo através da leitura da Bíblia. Eu digo, tem a leitura da Bíblia expositiva, não teremos um avivamento em todas as igrejas, por todo esse Brasil, por todo esse país. Então, é extremamente importante que as igrejas, pastores e líderes entendam. Precisamos de um avivamento urgente no nosso país, na nossa nação. E esse avivamento não virá se não tiver leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, depois de ter feito essa introdução, vamos orar e vamos iniciar a nossa leitura diária expositiva da Palavra de Deus aqui no programa Palavra Viva, programa maravilhoso, programa dedicado a você que ama a Palavra de Deus e quer entender a Palavra de Deus, mas não sabe por onde começar e diz não entender, quando lê eu não entendo. Então acabaram seus problemas. Aqui no meu programa Palavra Viva, programa diário, quando dá para ser diário, você tem a leitura expositiva. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não sabe, clica no link aí de cima, você que está assistindo pelo Facebook, na descrição do vídeo tem um link, clica no link, se inscreva no meu canal lá no YouTube, que esse vídeo também será postado no YouTube depois. Também vai ser postado no Substack e no Hubble. Procura lá no Substack, Alex Cristão, estou lá no Substack e também estou no Hubble. Então, fique aí, venha comigo depois da oração. Nós vamos na nossa leitura maravilhosa e o discernimento para o entendimento dos amados, o que esses capítulos querem dizer. Hoje nós vamos fazer, esse é o 5º vídeo, vamos fazer a leitura de 1 Samuel capítulo 10, 11 e 12, tá? Então, esse é o programa Palavra Viva. Você que está assistindo pelo YouTube, pelo Substack, por Hub, se ainda não me segue, se ainda não é meu amigo, se inscreva no canal e passe a me seguir. Você que está assistindo no Substack no Hub, na descrição desse vídeo tem um link para onde você clica e você vai ser levado ao meu canal no YouTube. E assim você vai ter a oportunidade de começar a fazer a leitura da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, junto com Alex, seu irmão e amigo aqui do Facebook, né? É o Facebook, YouTube, Substack e Hubble. Então vamos à oração dessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nosso Deus, abençoe esse programa, abençoe essa leitura que vamos fazer agora do livro de 1 Samuel, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Que as pessoas sejam impactada, influenciada por essa palavra, que essa palavra chega por todo esse Brasil, que
os algoritmos do Facebook, do Hubble, do Substack, do YouTube, que eles não impeçam que isso seja mandado para todo o Brasil, para toda a nossa nação. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, esse programa agora. Seja abençoado e todas as pessoas que vão assistir, abençoa o YouTube, Substack, Hubble, Facebook, que esses programas, que essas mídias sociais sejam abençoadas e abençoando elas para que elas coloquem esse vídeo à disposição de todo o Brasil. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa todo aquele que está assistindo, que está passando por necessidade, está passando por aflição, está passando por qualquer tipo de problema no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Trata essas pessoas, ajuda essas pessoas, ó Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, amém e amém, meus irmãos. Então vamos agora para a nossa leitura maravilhosa. Veio nos resgatar e uma nova aliança vieste firmar. Vamos começar para a nossa leitura lendo Samuel unge Saul rei. Agora nós vamos ver Samuel vai ungir Saul rei. 1 Samuel capítulo 10. Então me acompanha aí nessa leitura maravilhosa. 1 Samuel. Saul pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com você. Está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meus filhos? Meu filho, quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elion, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Eles virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira e estarão profetizando. Neste momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com ele. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Em seguida vá a Gigal adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocausto e oferta de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim, Saul é ungido rei e será confirmado em Gilgal. Os sinais mencionados se cumprem. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegar em Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta? Seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: onde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar jumentos, mas não conseguimos encontrá-la. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que foi que Samuel lhe disse? Perguntou o tio.
disse que as jumentas já haviam sido encontradas. Respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Saul é proclamado rei. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram seu Deus e disseram: Queremos um rei. Agora, portanto, apresente-se diante do Senhor, de acordo com as suas tribos e seus clãs. 20. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Ele o escolheu como rei. Iremos a Gilgal e lá renovaremos a realeza. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: Ele já chegou? O Senhor respondeu: Está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. 4. Samuel disse ao povo: Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: Viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Escreveu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe dar presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. Certo, então agora vamos para o discernimento do capítulo, né? Vamos entender aqui o capítulo. Este é o quinto vídeo, 1 Samuel, capítulo 10, 11 e 12. O nascimento de um reino, da unção secreta e a confirmação de Saul. Numa análise de 1 Samuel 10 a 12, os capítulos 10 a 12 de 1 Samuel marcam um ponto de virada crucial na história de Israel, pois tratam a transição da teocracia, governo de Deus, para a monarquia. Esses capítulos são um registro do estabelecimento do primeiro rei de Israel, Saul, e as primeiras experiências do povo sob essa nova forma de governo. No 1 Samuel 10, a unção secreta de Saul e sua proclamação pública. Esse capítulo começa com o profeta Samuel ungindo secretamente Saul como príncipe sobre o povo de Israel. Essa unção é acompanhada por 3 sinais divinos que confirmam a escolha de Deus. Primeiro, encontro com os homens que diriam que as jumentas foram achadas. O primeiro sinal é a confirmação do que Saul estava procurando, mostrando a intervenção divina até nos detalhes mais mundanos, cotidianos, né? Encontro com 3 homens a caminho de Betel. Esses homens ofereceriam a Saul pães para sua viagem, simbolizando o cuidado de Deus. 3. Encontro com os profetas de Gibeá. Saul seria tomado pelo Espírito de Deus e profetizaria com eles. Esses sinais serviriam para Saul como uma confirmação pessoal de que Deus estava com ele. No entanto, a unção secreta precisava ser seguida por uma aceitação pública. Isso aconteceu em Mispá, onde Samuel convocou o povo para apresentar o rei.
A escolha de Saul foi feita por sorteio e ele foi aclamado pelo povo. No entanto, houve um grupo de homens chamado filhos de Belial que o desprezaram e não trouxeram presentes a ele. Esse contraste entre a aclamação da maioria e o desprezo de alguns prenunciam as dificuldades de Saul que Saul enfrentaria em seu reinado. Capítulo 11, não vamos ler discernimento capítulo 11, mas vamos ler a Bíblia. Capítulo 11. Saul derrota os amonitas. Lembrando que o povo amonitas aqui é um filho de Ló que cometeu um incesto com a sua filha depois da mulher dele ter morrido, virado uma estátua de sal por ter se voltado para Sodoma e Gomorra. Então eles ficaram numa caverna, escondido das populações da terra, e as filhas, em vez de saírem para procurarem homens da terra ou procurar o seu tio Abraão, resolveu ficar na caverna e, para não morrerem sem filhas, se deitaram com os seus pais e tiveram aí, cada uma teve um filho com seu próprio pai, né? Um foi Moabe e o outro Amon. E o Amon é o antepassado do povo amonitas, tá? E tem a região amonita que é divisa com Israel. E esses amonitas resolveram entrar em guerra contra Israel. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes de Gileade clamaram: façam um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição. Arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiro a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação de Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe toda a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços, enviou o mensageiro para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. 8. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Gibeá, a Jabes de Gileade, com a seguinte aviso: salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: amanhã nos entregaremos a vocês, e poderão fazer conosco o que desejar. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com seu exército, dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa, e na hora mais quente do dia. Já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que perguntaram: por que Saul devia nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do rei. Então todos foram em Gilgal, e numa cerimônia solene diante do Senhor proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz
E Saul e todos os israelitas muitos se alegraram. Aí acabou aqui a leitura da Bíblia, capítulo 12. Vamos para o discernimento do capítulo 12. Muito bem, vamos lá, para que a gente possa entender aqui, né? Capítulo 12 aqui. Capítulo 11, né? O discernimento do capítulo 11. A vitória de Saul sobre os amonitas. 1 Samuel 11. A primeira vitória de Saul e a confirmação do reinado. O reinado de Saul foi confirmado com um desafio imediato. Naás, o amonita, sitiou a cidade de Jabes de Gileade e impôs uma condição cruel para rendição: arrancar o olho direito de cada habitante. Essa ameaça cruel uniu o povo de Israel, que clamou por ajuda. Ao ouvir a notícia, Saul foi movido pelo Espírito de Deus e agiu com a energia e a liderança que o povo esperava de um rei. Ele cortou um par de bois e enviou pedaços por todo o território de Israel, convocando os homens à guerra. Essa demonstração de liderança e a vitória avassaladora sobre os amonitas cimentaram a posição de Saul como rei. O povo clamou para que os que o desprezaram fossem mortos. A Saul, em um momento de humildade e sabedoria, se recusou, reconhecendo que a vitória era do Senhor. Após essa vitória, o povo e Samuel foram a Gigal para renovar o reino. Essa cerimônia simbolizou a aceitação plena de Saul como rei por todo Israel. Aí vai começar primeiro Samuel 12, mas vamos ler aqui a Bíblia. Vamos ler o capítulo 12. O discurso de despedida de Samuel. Então Samuel falou a todo Israel: fiz o que pediram, e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com você. Estive a seu serviço como seu líder desde a minha juventude até hoje. Aqui estou. Testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Diga-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. Ele respondeu: o Senhor nunca nos enganou nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunha de que minhas mãos estão limpas. E eles responderam: sim, eles são testemunha. E Samuel continuou: foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto os confronto com todos os atos de injustiça que o Senhor fez, com os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Amor ou Ramor, né? E também os filisteus ao rei de Moab, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos a imagens de Baal e Astarote. Agora, se nos livrar de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefete e Samuel para livrar-os, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-lo, embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei.
Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram, e o Senhor os atendeu. Agora se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhece que o Senhor é seu Deus. Mas se vocês se rebelarem contra o Senhor, contra os mandamentos do Senhor, e se recusarem a ouvir sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim, vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Dissera Samuel: ore ao Senhor, seu Deus, em favor de seu servo, ou morreremos, pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenho medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirva ao Senhor de todo o coração, e não afastem-se dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para seu grande nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a eles fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que ele fez por vocês. Mas se continuarem a pecar, você e seu rei serão destruídos. Então aqui acaba a leitura do capítulo 12, vamos para o discernimento do capítulo 12. Curso de discurso de despedida, né? Samuel 12. O discurso de despedida de Samuel. Este capítulo é a culminação da transição para a monarquia. Samuel, o último dos juízes, faz um discurso de despedida ao povo. Em sua fala, ele cumpre os seguintes pontos. 1. Justifica sua integridade. Samuel desafia o povo a testemunhar se ele alguma vez os enganou, roubou ou recebeu suborno. O povo confirma sua integridade, o que dá peso às suas palavras. 2. Relembra a história de Israel. Samuel recapitula a história de Israel desde a escravidão no Egito até os juízos, mostrando como Deus sempre os salvou quando clamaram a ele. 3. Repreende o pedido por um rei. Samuel confronta o povo por ter pedido um rei, apontando que, ao fazer isso, eles rejeitaram a Deus como seu verdadeiro rei. Ele enfatiza que o desejo deles por um rei era uma falta de fé. 4. Adverte sobre as consequências. Samuel adverte o povo que, se eles e o rei desobedecerem a Deus, serão destruídos. Ele ressalta que, mesmo com um rei, a fidelidade a Deus continua sendo a condição para a bênção na terra. 5. Confirma a repreensão com um sinal. Para mostrar a seriedade de suas palavras, Samuel invoca a Deus para enviar um trovão e chuva, algo incomum na época da colheita do trigo. O sinal divino autoriza o povo
O sinal divino aterroriza o povo, que então reconhece seu pecado. O discurso de Samuel não é apenas uma despedida, mas uma advertência final. Ele assegura ao povo que Deus não os abandonará, desde que o sirvam com todo o coração. Ele conclui prometendo continuar a orar por eles e a ensiná-los no caminho do bem. Discernimento geral dos capítulos 10 a 12. Esses 3 capítulos formam um arco narrativo que vai da escolha particular de um homem à sua aceitação pública e à confirmação de que, apesar da mudança de governo, a soberania de Deus permanece. O ponto central é a ambivalência do desejo de Israel por um rei. Por um lado, era um passo para uma estrutura de governo mais alinhada com as nações vizinhas. Por outro, foi um sinal da falta de fé em Deus. A história de Saul é um reflexo dessa ambivalência. Ele foi escolhido por Deus, mas seu reinado foi marcado por uma tensão constante entre a vontade de Deus e a tendência humana de autoconfiança. Os capítulos 10 a 12 estabelecem o palco para os desafios que Saul e Israel enfrentarão, mostrando que a obediência a Deus, mais do que qualquer estrutura de governo, é o que garante a prosperidade da nação. Vocês têm mais alguma pergunta sobre esse capítulo ou sobre o livro de 1 Samuel? Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, coloca aí na descrição do vídeo. No Facebook tem uma janelinha aí de comentário. Então faça um comentário aí para mim saber que você está perguntando alguma coisa nesse sentido. E assim a gente encerra essa leitura. Memórias do Egito, de um tempo de chorar. Aqui nós tivemos a leitura, né? Hoje é dia 25, né? Tivemos a leitura maravilhosa, né, da palavra de Deus aqui. E terminando essa leitura aqui, né, eu vou deixar 3 cardzinhos de vídeo aqui para que vocês possam estar se inscrevendo no canal, começando a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, tá? Então quero agradecer a todos vocês. Não se esqueça de dar o joinha, o like, se inscrever no canal Palavra do Avivamento, onde nós temos o programa quase que diário, programa Palavra Viva. Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, um like, assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda para mais pessoas. Bom, então muito obrigado. Vamos orar para o encerramento dessa leitura de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo Deus maravilhoso que somos. Abençoe, Senhor, os ouvidos que ouviu, a mente que se dedicou a entender, que o Espírito Santo venha sobre essas pessoas, ilumina a mente e o coração delas para que elas venham confiar e entregar suas vidas a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Abençoe a vida de todos, Senhor, que vão assistir depois no YouTube, no Substack e no Rumble. Que a bênção do Senhor esteja sobre todas as pessoas que assistem agora ao vivo pelo YouTube. Senhor, abençoe a vida de cada um que assiste agora, vai assistir depois. Derrama da tua bênção, da tua graça maravilhosa sobre a vida dessas pessoas. Ajude, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, que a vida de cada pessoa que ouviu possa ter entendimento, discernimento. O Senhor as abençoe e não deixe faltar o pão, o alimento, a saúde. Dê, Senhor, alívio no corpo, na alma e no espírito. Faça o espírito vivificar de novo dessas pessoas. Ajude essas pessoas, Senhor, derramando da tua graça, da tua bênção maravilhosa. Senhor,
Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo isso, por todo esse Brasil, por toda essa nação. Não deixe, Senhor, que venha faltar o pão, o alimento, a água, o sustento na vida de cada uma daquelas pessoas que precisam do Senhor. Por todo esse Brasil, em todos os becos, vielas, todos os lugares. Abençoa, Senhor, este povo. Abençoa o nosso país. Traga um avivamento sobre a nossa nação através da leitura expositiva. Coloca na mente e no coração dos irmãos a leitura expositiva da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Faça isso, Pai amado, Pai querido, para que haja transformação, avivamento em todo o nosso país, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E assim, para você que assiste aí pelo YouTube, eu vou deixar 3 cardzinhos aqui, 3 janelinhas, para você clicar numa dessas janelinhas. Uma da janela, são 3 playlists, tá? A primeira playlist leva para Gênesis 3, e você pode começar ali, lendo junto comigo Gênesis 3 e entendendo. Tem outra playlist que vai levar ao Evangelho de João, tem outra playlist que vai levar ao Hebreus. Então, tá aqui 3 telinhas, clique numa dessas telinhas, tá bom?